Olá, pessoal. Bom, vamos começar um novo assunto falando sobre combinando funções. Como é que você consegue obter novas funções a partir de antigas? A maneira mais natural de se obter novas funções a partir de antigas é muito parecida com a maneira que a gente obtém novos números a partir de dois números dados, tá? Então, dados, por exemplo, os números 2 e o número 3 para você, você pode, claro, somar esses dois números e obter um novo número, tá? Mas você poderia também subtrair esses dois números, obtendo assim um novo número diferente também. Ou ainda pegar o produto desses dois números para obter ainda um novo número, tá? Então, imitando aqui essa maneira de se obter novos números a partir de números dados, nós nós podemos também obter novas funções a partir de funções que a gente já conhece, tá? E, e, e essa maneira vai ser definida da seguinte forma: se eu já tenho duas funções, f e g, e elas são funções com domínios a e b, respectivamente, então as funções f mais g, f menos g, o produto de f com g e o quociente de f e o quociente f dividido por g são definidas de- dessas maneiras, dessa forma a seguir, tá? Então, a nova função f mais g de x é simplesmente você somar o valor que você obtém de f de x com o valor que você obtém com g de x, tá? Da mesma forma, a nova função f menos g, calculada em qualquer ponto do seu domínio, vai ser você pegar o valor de f de x e subtrair do valor de g de x, tá? Isso em cada ponto que fizer sentido. O produto de f vezes g vai ser f de x vezes g de x. E o quociente, nesse caso, f dividido por g, vai ser f de x dividido por g de x, tá? Uma observação aqui interessante é que essa função f mais g de x, ela faz sentido, tá? Quando você olha para a sua regra, para a sua definição, em todos os pontos está o que x pertence a A, tá? Então veja aqui que x pertence a A, x pertence ao domínio de F, para que toda vida que você entre com x na máquina F, isso retorne para você um número real, tá? Que essa lei de fato faça sentido. Então, x tem que pertencer a A. E nota também que, por um motivo análogo, o x tem que pertencer também a B, tá? Para que faça sentido você calcular o valor da função eh de g no ponto x, tá? Para você consiga calcular o valor g de x, tá? Então, como o x ele tem que pertencer a e x tem que pertencer a B, então isso quer dizer que o ponto x, toda vida que ele entra aqui nessa nova máquina, nessa nova função f mais g, ele tem que pertencer à interseção, tá? Então ele tem que pertencer a A e a B, tá? Lembrando que esse símbolo de interseção quer dizer que um determinado elemento pertence a A e esse mesmo elemento também pertence a B, tá bom? De maneira análoga, também você obtém que para essas outras três funções, cada ponto x tem que pertencer a A e também tem que pertencer a B, certo? No caso da divisão, dessa nova função f dividido por g, você tem que garantir que o seu denominador, ou seja, que a função g de x, ele tem que ser um número diferente de zero, tá? Então, além do x pertencer a A interseção B, o g de x precisa ser diferente de zero para que essa função f dividido por g ela faça sentido, tá?
Então, novamente, o domínio dessas três primeiras funções, de f mais g, f menos g e do produto, é simplesmente a interseção dos domínios de A e B, tá? Então, se aqui for o domínio da f, tá? E esse daqui for o domínio, por exemplo, da função g, então, o domínio de f mais g, f menos g e f vezes g, nesse caso, vai ser a interseção dos domínios, tá bom? E no último caso, eu preciso também que, que o x pertença à interseção e g de x seja um valor diferente de zero. Bom, então vamos ver agora um exemplo. Se eu tenho f de x dado por 1 dividido por x menos 2, e g de x é a função definida que toma a raiz em cada ponto x, ou seja, é a função raiz de x. Então, aqui eu quero encontrar as funções f mais g, f menos g, o produto de f com g e a divisão f dividido por g. E, além disso, eu quero determinar os domínios, tá? Então, para não ficar muito chato, eu vou fazer apenas alguns é, desses, desses exemplos, tá? Vou deixar como exercício para vocês fazerem os que faltarem. Então, f mais g em cada ponto x, tá? Vai ser a função que vai ser definida em cada ponto x, simplesmente como sendo f de x mais g de x, tá? Só que a lei que a função f tem em cada ponto x, ela vai ser dada por 1 dividido por x menos 2. Então, isso aqui seria 1 dividido por x menos 2. Já a função g de x é definida pela função raiz de x. Tá? Ficaria assim. Se você quiser, você pode deixar no mesmo denominador, tá? Deixando no mesmo denominador, você vai ver que isso daqui vai dar 1 sobre x menos 2 por 1 mais x menos 2 vezes raiz de x, tá? Fiz aqui um pouquinho direto, mas você fazer vai ver que vai dar isso daqui. Bom, então, a partir da função f e da função g, eu obtive aqui uma nova função, que é a função f mais g de x, que é definida por essa expressão daqui. Quem é o domínio dessa função? Ora, o domínio dessa função é simplesmente a interseção do domínio de f com a interseção do domínio de g, tá? O domínio de f, vamos ver quem é. A f de x ela vai ser definida como simplesmente 1 dividido por x menos 2, tá? Então, na lei da f, a única coisa que você não pode fazer é dividir por zero, tá? Então, o domínio da f, nesse caso, vai ser o seguinte conjunto. Então, aqui é o domínio da f, que era o que a gente tinha chamado de conjunto A. Então, o domínio da f você precisa garantir apenas que x menos 2 seja diferente de zero, tá? Ou seja, que x seja diferente de 2. Então, o domínio da f você pode escrever como sendo o conjunto dos números reais, perdão, tal que x seja diferente de 2, tá? E o domínio da g foi o que a gente tinha chamado de b, nesse caso. Aqui nesse caso, o domínio da g vai ser também ainda o conjunto dos números reais, tá? Só que aqui você precisa calcular, quando você olha para a expressão que define a função g e a função raiz quadrada, lembra que você pode calcular a raiz quadrada de qualquer número, desde que esse número não seja negativo. Então, o que está dentro da raiz quadrada, que é no caso o x, precisa ser maior ou igual do que zero, tá? O x aqui é maior ou igual do que zero, tá bom? Logo, o domínio de f mais g
Quando você olha para a interseção desses dois conjuntos, a interseção B, que é o domínio de f mais g, mas também vai ser o domínio de todas essas três funções aqui, de f mais g, f menos g e do produto, vai ser simplesmente o conjunto dos números reais, tá? Tal que o x seja diferente de 2, tá? Ou seja, que essa condição daqui seja satisfeita e que essa primeira condição seja satisfeita e que essa segunda condição também seja satisfeita, tá? Então, o x tem que ser diferente de 2 e o x tem que ser maior ou igual do que zero para que toda vida que você substituir no lugar de x um número real que satisfaça essas duas condições, você joga aqui nessa expressão, tá? Nessa lei de f mais g, e isso vai dar obrigatoriamente para você um número real, tá? Agora, se o x ele não pertence a esse conjunto daqui, então, se você tentar substituir x por um número que não pertence ao seu domínio, ele não vai retornar para você um número real, tá? Se você for tentar colocar lá na calculadora, por exemplo, vai exibir alguma mensagem de erro, por exemplo, tá bom? Bom, é isso, eu vou deixar para vocês. A gente já determinou aqui o domínio dessas três primeiras funções. Eu vou deixar como exercício para que vocês obterem expressões, tá? Tanto para f menos g quanto para o produto e também para o quociente dessas duas funções, tá bom? Bom, uma outra maneira de você, agora uma maneira muito mais interessante, muito mais útil também de obter novas funções a partir de antigas, é o que a gente chama de composição de funções, tá? Então, antes de dar a definição, vamos olhar com calma aqui um exemplo. Aqui eu vou começar fazendo análise da função h de x, que é definida pela raiz quadrada de x mais 3, tá? Então, como é calculado o valor de h de x? Ou seja, qual é a primeira operação que você faz quando você substitui aqui no lugar de x um determinado número real? O que é que você faz primeiro? Bom, então, o que você faz primeiro, ou o que você vai fazer na calculadora, por exemplo, é primeiro calcular o valor da expressão que está dentro da raiz quadrada, aqui no caso, tá? Então, primeiro, você pega esse valor de x e soma com 3, tá? Então, primeiramente, some x com 3, tá? E em seguida, o segundo passo é que você extraia a raiz quadrada. Extraia ou calcule a raiz quadrada do resultado. Ok? Então, ó, se você para pensar um pouquinho, h de x, na verdade, é a composição de duas regras, tá? Como assim duas regras? A primeira regra é essa, some x com 3, tá? Se você para pensar um pouquinho, se você for escrever essa regra aqui com símbolos matemáticos, tá? Você poderia definir uma regra, essa daqui está escrita em palavras, mas você poderia definir uma função que expressa exatamente o que diz isso daqui, como sendo assim, g de x igual a x mais 3, tá? Pega qualquer número real x e soma esse número com 3, tá? O segundo passo, ele diz o seguinte, calcule a raiz quadrada do resultado. Então, calcule a raiz quadrada do resultado de qualquer número real, pode ser escrito como sendo f de x, dado qualquer número real, igual a raiz quadrada de x, tá? Se você for olhar, por exemplo, na sua calculadora, já tem, por exemplo, essa função pré-programada, que é a função raiz quadrada, tá? Toda vida que você
digita a raiz quadrada de algum número, você está ativando essa função, coloca esse número, ele calcula automaticamente a raiz desse número, tá? Se amanhã você volta e se amanhã ou mais tarde você vai lá e faz exatamente o mesmo processo, ele vai retornar também o mesmo valor que você tinha antes, tá? Bom, então, ó, agora veja o seguinte, que se a gente define f de x igual a raiz de x, que era o que eu tinha falado antes, que ela está calculando a raiz quadrada desse número x, e define a função g de x como a função x mais 3, ela pega qualquer valor x, e ela diz, pega esse x e some com 3, tá? Então, a função h de x, ela é calculada da seguinte forma, ela vai ser calculada como sendo f calculada no valor g de x, tá? Ou seja, ela vai ser f de x mais 3, que é igual à raiz de x mais 3, tá? Então, a função h, ela é o que a gente chama de composta dessas duas funções, da função g de x e da função f de x, tá? De uma forma mais precisa, isso daqui foi verdadeiro para essas duas funções, mas isso em geral você pode fazer para qualquer funções reais, tá? Então, dadas duas funções reais, aqui no caso fg, dadas as funções f e a função g, a função composta, que nesse caso vai ser definida por esse símbolo, f bola g, tá? Uma bolinha mesmo, um círculozinho, vai ser definida em cada ponto como sendo f calculado no ponto g de x, tá? Então, usando aqui o diagrama de flechas, você pode visualizar a função composta do seguinte modo, tá? Então, se aqui você tem um ponto x que está no domínio da função g, a função g pega esse ponto g de x e manda em um ponto g de x, tá? Só que esse g de x é um número real, tá? Então, se esse valor aqui, g de x, ele pertence, nesse caso, ao domínio de f, então aqui é o domínio de f, por exemplo, aqui seria o domínio da g. Então, se esse número real, g de x, por acaso cai no domínio da função f, claro, você pode também calcular o valor de f desse ponto, que é o que a gente está fazendo aqui. Simplesmente você calcula f de g de x, tá? Você vai olhar quem vai ser transformado pelo valor g de x através da função f. Bom, então, como você pode fazer esse processo? Primeiro, pegar o valor de x, aplicar por g, obter g de x, ter esse valor g de x e aplicar por f, você pode agora também analisar esse processo direto, tá? Então, esse processo direto é chamado função composta, ela pega esse valor x aqui e manda diretamente no valor f calculado no ponto g de x, tá? Então, esse processo de pegar um ponto x e mandar no valor f de g de x é o que a gente chama de função composta, f bola g, essa nova função aqui, tá bom? Então, isso daqui é a função composta. Um ponto interessante é o seguinte, para quais valor de x faz sentido você calcular f bola g de x, ou seja, faz sentido você calcular a composição de f com g, tá? Aí você basta olhar a definição. Qual é a definição de função composta? A definição é a seguinte, a função composta de f com g em cada ponto x vai ser calculado como sendo f de g de x, tá? Então, primeiro, o que é que você precisa fazer? É calcular, nesse caso, esse valor daqui, g de x. E para que você calcule g no ponto x, o ponto x, tá? Então, primeiramente, o ponto x ele tem que pertencer ao domínio da g, tá? Então, o primeiro ponto x ele tem que pertencer ao domínio da função g, que era o que a gente tinha simbolizado aqui. E depois,
Esse valor daqui, g de x, ele tem que pertencer ao domínio da f, tá? Para que você possa calcular f calculado nesse ponto, tá bom? Então, x ele tem que pertencer ao domínio da g e o valor g de x, ele precisa estar aqui no domínio da f, tá bom? Então, essas duas condições aqui, elas têm que ser satisfeitas simultaneamente, tá? Para que a função composta f bola g, ela faça sentido, tá? Ou seja, toda vida que você substitua x por um número real, isso retorne para você um número real de fato, tá? Então, novamente, simbolizando, escrevendo o que eu tinha escrito aqui com outras palavras, você pode escrever que o domínio da função composta f bola g, você pode dizer que são os números reais, certo? Tal que o x pertence ao domínio da g e que g de x pertence ao domínio da f. Pertence ao domínio da f, tá bom? Mas como a gente vai ver, quando você obtém, é claro que você pode fazer análise assim de saber quem é o domínio da função composta, mas uma outra maneira de achar o domínio vai ser você calcular a regra de f bola g e em seguida fazer análise de quais pontos faz sentido você calcular f bola g, ou seja, calcular diretamente quem é que vai ser o domínio da função composta, tá? Por exemplo, antes de dar esse exemplo, uma outra maneira de você visualizar a composição é visualizá-la como uma máquina, tá? Então lembra que que nós tínhamos falado que você pode sempre enxergar uma função como sendo uma máquina, um equipamento, no seguinte sentido, que toda vida que um determinado ponto que está no domínio da sua função g entra nessa máquina, ela produz para você um valor g de x, tá? Se amanhã ou mais tarde você coloca esse mesmo ponto x na sua máquina, ela vai retornar ainda o mesmo valor, tá? É como se fosse, de novo, como se fosse uma urna eleitoral em que já está programado, por exemplo, os números de candidatos a presidente da República, tá? Se você digita um determinado número lá, coloca como entrada esse número do candidato, com 2 dígitos, por exemplo, ele retorna para você os dados do candidato, tá? Se outra pessoa mais tarde vai lá e coloca os mesmos dados, ela vai retornar para você também os mesmos dados do candidato. Aqui uma função pode ser pensada também do mesmo modo, tá bom? Como uma máquina, um equipamento, que toda vida que você coloca um ponto no domínio dessa função, ela vai reconhecer esse ponto como uma entrada e vai retornar para você uma saída, que nada mais é do que g calculado no ponto x, tá? Então, ó, se você enxerga aqui uma função como máquina, então você olha primeiro para a função g, por exemplo, olha um ponto x que está no domínio da função g, então ela vai retornar esse valor g de x para você. Em seguida, se esse ponto x ele pertencer ao domínio da f, então a sua função ela vai enxergar esse ponto como uma entrada e vai sair para você, tá? Vai te retornar o valor f de g de x, tá? Então, claro, você pode enxergar a função composta, que vai ser esse equipamento daqui, como uma composição, tá? Ou seja, é o processo de quando você junta essas duas máquinas, obtendo essa nova máquina daqui, tá? Onde você vai enxergar como sendo, quando você entra um ponto X nessa nova máquina, ela vai retornar para você automaticamente
o valor de f de g de x, tá bom? Então, a, 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 a função composta, essa máquina f bola g, ela é composta primeiro pela máquina g, tá? Em seguida, você vai calcular os valores que essa máquina G retornar, vai calcular esses valores através da máquina F, tá? Então, ela é composta pela máquina G e a seguir pela máquina F. Bom, então mais uma forma útil de você enxergar a função composta, tá? Como é que ela age. Bom, então vamos ver algum exemplo aqui, tá? Um exemplo simples. Aqui nós temos o seguinte: se f de x for igual à função x ao quadrado e a função g de x é a função x menos 4, encontre as funções f bola g, ou seja, f composto com g, e a função g bola f, ou seja, a composição dessas duas funções. Bom, então vamos lá pela definição, né? F bola g, calculado no ponto x, nada mais é do que f calculado nos valores g de x. Tá bom? Só que quem é a função g de x? É a função x menos 4, tá? Perdão? Então, isso daqui seria igual a f calculado em x menos 4, tá? Só que quem é a função f? A função f, ela pega qualquer número x e eleva esse número ao quadrado. Aqui eu tenho, e o número que eu vou estar calculando através de f vai ser x menos 4, tá? Então, no lugar de x, eu vou substituir por x menos 4, obtendo aqui esse número que seria x menos 4, tá? Elevado ao quadrado. Bom, beleza. Então, aqui é a função composta f bola g. Vamos ver o que é que a gente obtém quando a gente calcula g bola f, tá? A composição dessas duas funções. Composição dessas duas funções nada mais é, nada mais é do que primeiro você escrever aqui g e calcular esse ponto nos pontos f de x. Ok? Então vai ser isso. A função f de x é simplesmente a função x ao quadrado. Bom, x ao quadrado. E aí você olha o, o que é que a função g faz. A função g, ela pega qualquer número e subtrai de 4. O que eu estou olhando aqui como entrada vai ser o valor x ao quadrado. Então, essa minha função g, ela pega esse valor x ao quadrado e subtrai de 4. Bom, então olha o que a gente acabou de ter, tá? Uma observação muito importante, tá? A gente calculou f bola g de x, tá? Isso daqui nos deu x menos 4 ao quadrado, essa função daqui, tá? E quando a gente calculou g bola f, a lei da função foi x ao quadrado menos 4, tá? Essas duas funções, elas são completamente diferentes, tá? Porque isso daqui a gente sabe que vai ser igual a x ao quadrado menos 8x mais 16, tá? E essa daqui vai ser simplesmente x ao quadrado menos 4, tá? Então, essa função e essa daqui são funções distintas, tá? E isso vai ser o que vai acontecer em geral também, tá? Vou colocar aqui como importante.
é que essas funções, a composição de duas funções, elas não comutam, tá? Ou seja, quando você troca f por g na composição, o que você obtém são funções diferentes, tá? Então, f bola g é, em geral, diferente de g bola f, tá bom? Bom, ok. Quem é que vai ser o domínio aqui dessas funções? Ora, essa função daqui, quando você olha para a função f bola g, ela faz sentido para todos os números reais, tá? Não tem nenhuma restrição. Você calcular o quadrado de um número, multiplicar esse número por menos 8 e somar com mais 16. Você pode fazer isso para qualquer número real, tá? Assim também a função g bola f. G bola f também você pode para qualquer número real que você quiser, seja ele positivo, negativo ou zero, pegar esse número, elevar ao quadrado e subtrair de 4. Tá? Então, os domínios dessas funções vai ser todos os reais nesse caso. Tá? Então, deixa eu colocar aqui domínio de essas composições. Nesse caso é R. Ok? Bom, então vamos olhar aqui agora para a composição de três ou mais funções, tá? Vamos começar com três, você tem quatro, cinco funções, é muito parecido, tá? Então, se você tem três funções, a composição f bola g bola h, nesse caso vai ser definido como sendo f calculado em g calculado em h de x, tá? Então, primeiro você vai, nesse caso, calcular h de x. Em seguida, esse valor, você vai calcular o g desse ponto. E por último, você vai calcular o f dessa expressão que você obteve aqui dentro do parênteses, tá bom? Então, por último, você vai calcular esse cara daqui, tá? Então, por exemplo, se você tem essas três funções, f de x dada por x dividido por x mais 1, g de x dada por x ao cubo, e h de x por x menos 1, tá? Quando você olha aqui para a composta, você vai ter que f bola g bola h em cada ponto x vai ser, nesse caso, definida por f de g em h de x, tá? E aí você vai começar o processo que você faz primeiro, tá? Ou seja, vai começar de dentro para fora. A função h de x é definida por x menos 1, tá? Então aqui, ó, seria assim. O que é que a função g faz? Ela pega qualquer número e eleva esse número aqui ao cubo, tá? Então aqui ficaria f, por exemplo, de x menos 1 ao cubo, tá? E o que é que a função g faz? Ela pega um número e subtrai por esse número mais 1. Então aqui ficaria x menos 1 ao cubo dividido por x menos 1 ao cubo mais 1, tá? Então aqui é a composta dessas três funções. Vou deixar como exercício para você aqui calcular, por exemplo, g bola f bola h, tá? Vocês vão ver que vai dar uma função totalmente diferente da que eu obtive aqui em cima, tá? Bom, agora, uma parte muito importante quando a gente trata sobre composição de funções é identificar que, dado uma determinada função mais complicada, tentar enxergar como é que você consegue exibir essa função, calcular essa função como uma composta de duas funções mais simples, tá? Então, isso aqui vai ser muito útil para vocês em cálculo 1, por exemplo, na regra da cadeia, por exemplo, tá? Lá no começo de derivados.
Então, a princípio, imagina que você tem uma função f de x dada por x ao cubo mais 5, tá? Encontre funções fg tais que a função f seja composta dessas duas funções, tá? Então, vamos olhar primeiro o que é que essa função faz, tá? Então, para você calcular o valor de f de x, você vai precisar primeiro fazer o seguinte: você vai primeiro ter que calcular esse valor x com 3, tá? Então, primeiro, some x com 3. E a seguir, a sua função, ela diz que você tem que pegar esse número e elevar à quinta, tá? Então, o segundo passo que você precisa fazer é eleve à quinta potência, tá? Então, novamente, se você for colocar aqui em linguagem matemática, isso daqui você pode enxergar como sendo uma função que diz o seguinte: pegue o número x e some com 3, tá? E elevar à quinta potência, você pode pegar simplesmente, se você for escrever isso em linguagem matemática, como sendo a função que pega qualquer número x e eleva esse número a 5, né? X elevado a 5 ou x elevado à quinta potência. Bom, então como você fez primeiro, então, como você primeiro calculou a função g, e em seguida, aqui é a quinta que eu esqueci, perdão. E em seguida esse resultado você calculou pela regra da função f, então nada mais natural você pensar que, note que f de x vai ser a composta de f bola g, tá? Como é que você faz para verificar que isso vai ser verdade? Vamos verificar, né? Tem que jogar na definição. Quando você calcula f composto com g em cada ponto x, nesse caso seria f de g de x, tá? E isso daqui vai ser f da função que está de dentro, de novo você vai começar de dentro para fora, a função g de x é a função x mais 3, e a função f é a função que pega qualquer número e eleva à quinta, tá? Como eu quero calcular f de x mais 3, então no lugar de x eu vou substituir por x mais 3 e pegar tudo isso daqui e elevar à quinta, tá? Então, ó, quando você olha para a regra, para a lei de f bola g, que é essa daqui, você vai ter que a mesma regra da função f, ou seja, essas duas funções elas são iguais. Isso aqui vai ser de fato a função f de x, porque elas têm a mesma regra, a mesma lei de composição, tá? Então, de fato, a gente conseguiu mostrar o que a gente queria, tá? A gente conseguiu mostrar que f de x vai ser igual a f composto com a função g de x, tá? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui para a gente ver. Aqui é um exemplo um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais desafiante, mas também que a gente vai conseguir resolver, tá? Aqui a função g de x é a raiz quadrada de x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1, tá? E eu quero encontrar funções f, g e h, tais que a função g seja composta dessas três funções, tá? Então, de novo, aqui a gente tem que tentar enxergar quais são, quando você for calcular g no ponto x, o que é que você começa fazendo, qual o passo que você faz em seguida e qual seria o último passo de você fazer, tá? Então, você nota pela lei da função f, pela regra da função f, que a função x ao quadrado, que é a função x ao quadrado, ela vai aparecer tanto aqui no numerador quanto aqui no denominador, tá? Então, eu vou começar chamando h de x como sendo
essa é a primeira regra que você vai começar fazendo quando calcular a função, a função g de x, tá? Então, eu vou definir aqui h de x como sendo a função x ao quadrado. Em seguida, o que é que você faz aqui nesse caso? Em seguida, o que você faz vai ser pegar esse valor, que é x ao quadrado dividido, e você vai pegar esse número e vai dividir esse número por esse próprio número mais 1, tá? Então, a função que eu poderia tomar aqui nesse caso seria a função g de x igual a x dividido por x mais 1, tá bom? E qual o último passo que você faria? O último passo que você faz, nesse caso, vai ser calcular a raiz quadrada de toda essa expressão que está aqui dentro da raiz, tá? De tudo isso daqui, tá bom? Então, o último passo, eu vou definir a função f de x como sendo a função que toma a raiz quadrada, ou seja, a função raiz de x, tá? E agora, isso aqui seria um palpite dessas funções, tá? F, G e H, e para verificar que a composta dela vai dar a função g de x, eu vou lá e verifico pela definição, tá? Então, repare, deixa eu colocar isso daqui aqui, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, repare o seguinte, que quando eu calculo aqui F bola G bola H no ponto X, isso daqui, por definição, é F calculado no ponto da função G, que por sua vez é calculado no valor de H de X, tá? E aí eu saio fazendo de dentro para fora o processo, calculando dentro para fora. Então, isso aqui é F de G e H de X. Só que quem é a função H de X é X ao quadrado. Pronto, já tenho. Agora, o que é que eu preciso calcular é g de x ao quadrado. Só que a função g, ela pega um número, x, e divide por esse próprio número mais 1. Então, aqui nesse caso, a minha função ela vai pegar esse número, que nesse caso agora é x ao quadrado, e vai dividir por x ao quadrado mais 1. Tá? E, para terminar, o que é a função f? A função f pega qualquer número x e extrai a raiz quadrada desse número. Tá? Então, f dessa expressão vai ser simplesmente a raiz quadrada dessa expressão. Certo? Então, aqui a gente, de fato, calculou, quando a gente olha para essa expressão, isso daqui é a própria expressão que a função g de x tem. Tá? Então, de fato, a gente conseguiu escrever a função g de x como uma composta de três funções mais simples. Tá? E como vocês vão ver, de novo, quando forem lá no curso de cálculo 1, calcular a derivada de funções compostas, achar essa decomposição vai ser um processo bastante útil, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Um abraço e até mais.